Olá, este é o Futebol e suas histórias. No vídeo anterior, falamos sobre a construção da imagem de um Grêmio racista, com diversos acontecimentos e destacando que o clube tenta se retratar desses episódios. Hoje, vamos falar sobre o principal rival do Grêmio, o Internacional. Observaremos juntos como se construiu a imagem do Inter ao longo das décadas. Antes de continuarmos, não se esqueça de deixar o seu like no vídeo e se inscreva no nosso canal, para que o conhecimento chegue para mais pessoas e essas histórias se popularizem. Vamos começar pela fundação do Internacional. Antes de irmos para Porto Alegre, iniciaremos nossa viagem em São Paulo. Nos primeiros passos do futebol brasileiro, os imigrantes eram quem comandavam o esporte e tinham os melhores times da época. Em 1899, um grupo de pessoas de diferentes nacionalidades criaram um time chamado Esporte Clube Internacional, o que gerou uma revolta em alguns alemães, visto que os fundadores desse time queriam a internacionalização do futebol no Brasil, pois algumas instituições só aceitavam determinadas nacionalidades. O clube durou até 1933, por problemas financeiros. 10 anos após a criação do Internacional de São Paulo, surge o Internacional de Porto Alegre, em homenagem ao clube homônimo, com a mesma característica de ser um clube de futebol como opção para os não-germânicos. Os fundadores eram 3 irmãos que estavam vindo de São Paulo e viram que os 2 clubes existentes na cidade, Grêmio e Futebol Porto Alegre, só aceitavam jogadores de origem alemã. Nas primeiras décadas do futebol brasileiro, predominava uma característica de esporte de branco e classe média alta. Não foi diferente no Rio Grande do Sul e no Internacional. Por mais que tenha a ideia de internacionalizar o esporte, não se pensou em incluir pobres e negros. Diante dessa exclusão de negros presentes no futebol gaúcho, surge, no final da década de 1910, a Liga Nacional de Futebol Porto-Alegrense, que ficou popularmente conhecido como a Liga da Canela Preta, formada por 9 times e que deu oportunidade para pessoas de classe econômica baixa participar do esporte de brancos. Os jogos da Liga da Canela Preta aconteciam no antigo campo do Internacional, que ficava em uma região de resistência cultural do negro. Em 1922, os times da Liga da Canela Preta passaram a disputar uma segunda divisão, com as demais equipes do estado, porém eles não podiam subir de divisão. Paralelamente aos torneios oficiais, a Liga da Canela Preta organizava seus torneios até 1933. Durante esse período, os jogadores negros chamavam atenção pela sua habilidade no futebol. Em 1928, o Inter inseriu seu primeiro jogador negro, Dirceu Alves, depois de ser destaque da Liga da Canela Preta. E não parou mais, o Inter formou seus times com vários jogadores negros, como Tesourinha, Escurinho e Valdomiro. Temos que destacar o time da década de 40 que ficou conhecido como Rolo Compressor, que venceu 8 estaduais, que associou o futebol colorado à figura do Saci. Como as portas foram abertas pelo Inter, o clube começou a ficar conhecido como o Clube do Povo, o rival começou a chamar de forma pejorativa de macaco ou macacada, e por décadas cânticos entoavam nas arquibancadas gremistas com esses apelidos. Para tentar esconder o lado racista na história do Grêmio, alguns criaram a versão de que macaco se referia aos torcedores do Internacional que ficavam pendurados nas árvores do antigo campo do Internacional que se localizava na chácara do Eucalipto para assistir os jogos. Mas é falso, pois temos nenhum registro de torcedores pendurados em árvores, além de que não tinham tantas árvores ao redor do campo. Existe uma versão de Lupicínio Rodrigues, uma das figuras icônicas do Grêmio, que escreveu em um texto do jornal A Última Hora, no qual acusa dirigentes colorados de terem contribuído para o fim da Liga da Canela Preta. Não há uma fonte segura dessa acusação, já que Lupicínio era apaixonado pelo Grêmio, mas também não podemos descartar essa possibilidade por causa disso. As raízes históricas indicam que o Inter é o clube do povo e que não há preconceito racial envolvendo o Colorado. Será? O racismo no futebol é reflexo da sociedade racista e até mesmo em clubes que nasceram com a ideia de abrir o futebol para todas as origens não estão imunes a essas práticas. Casos recentes envolvem o Internacional com o racismo. Em 2020, o lateral esquerdo Moisés sofreu ofensas de cunho racista por torcedores, durante uma live com a entrevista coletiva do atleta. O clube emitiu uma nota repudiando os comentários de alguns torcedores. Em 2022, o atacante do Juventude, Felipe Pires, relatou ofensas racistas vindo das arquibancadas do Beira-Rio. O homem foi identificado e levado para a delegacia. O Inter se colocou à disposição das autoridades e do jogador para solucionar o caso, além de ter emitido um comunicado repudiando essa atitude. No mesmo ano, em um Grenal, um sócio-torcedor do Inter foi identificado com ofensas racistas contra uma jogadora do Grêmio. Ele também foi identificado e levado para a delegacia junto com seu filho. Tanto o Grêmio como a Federação Gaúcha de Futebol repudiaram esse episódio. No site oficial do clube, há uma galeria de fotos com o tema "Com racismo não tem jogo". De fato, esse tem que ser o pensamento.
O racismo é um problema social que adentrou no futebol e nós, enquanto conscientes desse problema, precisamos repudiar essas atitudes e cobrar que haja punição severa para quem desejar manchar as manchetes dos jornais sobre um jogo de futebol, por causa de um assunto que está mais que saturado de se ver. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Postamos vídeos novos toda sexta-feira, às 4 da tarde. Até a próxima!